mais feia do reino, amém? De homens, amém? Temos homens corajosos aqui. Você está corajoso, John? Vamos. Vamos estudar a palavra de Deus, amém? Vamos abrir a Bíblia. Vamos hoje aprender sobre como sermos homens de acordo com a palavra de Deus, amém? Joel capítulo 2. Vamos lá, Lucas. Vai, não. Na verdade, Joel capítulo 3, versículo 9. Vamos, Lucas. Vocês estão animados com isso da Bíblia? Cara, a Bíblia é a palavra de Deus, amém? Amém. A gente está animado para estudar a Bíblia, mas hoje a Bíblia vai estudar você hoje, amém? Joel 3, versículo 9. Para dar um pouco de contexto aqui, Joel ele foi um profeta de Deus, amém? Ele foi um homem que pregou para o povo de Israel, amém? A gente não sabe exatamente qual período histórico o livro de Joel foi escrito. Então, hoje nós sabemos que Joel, ele escreveu esse livro baseado em outros profetas, baseado em Isaías, baseado em Jeremias, amém? Mas muitos acreditam que talvez o período histórico de Joel tenha sido durante Esdras, amém? Na reconstrução do templo, amém? Mas o que estava acontecendo naquela época, a gente pode entender melhor quando a gente lê o livro de Joel. O que acontece é que o povo de Deus estava em sofrimento. Existia aqui uma praga, existia aqui uma fome que estava assolando o povo de Deus naquela época. E não só isso, mas o povo de Deus estava cometendo pecados de idolatria naquela época. A gente vê aqui que o povo estava idolatrando outros deuses, outros ídolos e não adorando a Deus. Essa é a história, esse é o contexto nessa escritura. Mas aí Deus, ele chama Joel, ele inspira Joel para pregar algo aqui e Deus dá a solução para esse problema. Qual é a solução que Deus dá? Vamos ler comigo, versículo 9 diz: proclamem isso entre as nações, preparem-se para a guerra, despertem os guerreiros, amém? Todos os homens de guerra, aproximem-se e ataquem. Forjem os seus arados, fazendo deles espadas, e as suas foices façam lanças. Digam ao fraco: sou um guerreiro. Venham depressa vocês, nações vizinhas, e reúnam-se ali. Faze descer os teus guerreiros, ó Senhor, amém? Amém. Qual é a solução que Deus dá para esse problema aqui? A solução que Deus dá é para que os guerreiros sejam despertados. É para que os homens nessa época tomassem uma decisão, tomassem responsabilidade e colocassem a cara deles à tapa. Por quê? Porque os homens naquela época estavam covardes, estavam submissos. O homem não foi feito para ser submisso, amém? Diferente do que hoje o mundo fala do que é a masculinidade, do que é o homem. Hoje nas universidades, eu estudo na Universidade Federal do Rio de Janeiro, amém? Principalmente numa federal, eu imagino que também nas outras universidades. A masculinidade, a definição do que é um homem, tem sido deturpada hoje em dia. Infelizmente. A gente acha que masculinidade é uma masculinidade de um homem que não tem amor pelas pessoas. Isso que as pessoas acham. O homem que é macho é o homem que não fala com ninguém. É o homem que é sério, é o homem que é forte, e é o homem que não ama a sua esposa, não ama a sua irmã, não ama a sua mãe. É o homem que ele é íntegro no sentido de estar intacto, que ele não se abala. Mas isso não é a masculinidade que a Bíblia ensina do que é ser um homem, né? Ensina, Lucas. O que a gente vê hoje no mundo? Hoje no mundo a gente vê homens fracos. A gente vê homens que não tomam responsabilidade. Homens que abusam sexualmente das suas esposas. Homens que abusam sexualmente dos seus filhos, dos seus sobrinhos, dos seus netos. Isso é algo muito mais comum do que a gente está acostumado. Minha esposa, ela estuda a Bíblia com muitas mulheres, principalmente mulheres da universidade. E infelizmente, muitas mulheres relatam abuso sexual na infância.
por algum tio, por algum avô ou pelo próprio pai. Esse é o homem que existe hoje, é um homem fraco, é um homem covarde, é um homem que tem a sua responsabilidade baseada em ter algo de alguém, em não ser algo para alguém. Esse é o homem. O que é o homem hoje em dia? O homem hoje em dia é o homem que abandona o filho. Quantos filhos são abandonados pelos pais hoje? É um homem que não toma responsabilidade, que não leva a sério construir uma família, não leva a sério amar a esposa, amar os filhos. É um homem que só pensa em fazer filho. Na verdade, só pensa em ter sexo. E a consequência é algo que eles não gostam de ter, que é um próprio filho. Isso é um homem. Esse é o mundo que existe hoje, irmãos. E se você não está indignado com isso, é porque tem algum problema com você. Temos que estar indignados. Vocês estão indignados com isso? Irmãos, hoje vamos ler na Bíblia como sermos os homens perfeitos para Deus, amém? A Bíblia ensina a você se levantar hoje, a você se despertar do seu comodismo hoje, amém? Da sua preguiça hoje. Quando eu fiz esse estudo, irmãos, quando eu li as Escrituras, hoje no meu tempo com Deus, que estava preparando essa pregação, eu me inspirei, amém? Eu vi coisas no meu coração que eu tinha que mudar, e eu mudei para Deus, amém? Eu me inspirei a tomar responsabilidade, amém? Como marido, como também irmão, como filho para o meu pai. Eu quero ser um homem lembrado por Deus, amém? Título da aula: Desperte os guerreiros, amém? Desperte os guerreiros. Vamos ver algumas escrituras hoje, irmãos, sobre como podemos ser guerreiros para Deus, amém? E a gente vai sair dessa sala pessoas diferentes, amém? Pessoas com uma decisão de mudar, amém? Pessoas com decisão de ser homem, amém? Guerreiros para Deus. Eu vou começar com uma oração. Pai amado Deus, obrigado por estarmos aqui hoje, Pai. Obrigado pelo teu amor, obrigado pela tua misericórdia, Deus. Deus, como é bom poder estar aqui junto com os meus irmãos, Pai. Poder estar aqui louvando ao Senhor. Também poder assistir um futebol hoje, Deus, com meus irmãos, vai ser muito legal, Pai. E eu oro, Pai, por favor, para que cada um de nós aqui, Deus, saiamos daqui, Pai, inspirados para mudar, Deus. Por favor, Pai. Eu oro para que a gente saia daqui, Pai, com fogo, Deus, que vem do Senhor, Pai. Que a gente saia daqui com a masculinidade que a Bíblia ensina, Deus, e não que o mundo ensina, Pai. Deus, eu oro por isso do fundo do meu coração, Pai, porque o maior homem que já existiu foi Jesus Cristo, Pai. Um homem que revolucionou o mundo, um homem que não ligou pelo seu passado, por quem ele era, por talvez ser pobre, por talvez ser filho de pessoas que não eram tão importantes. Jesus Cristo, ele se ligou mais, se importou mais, Deus, com as pessoas naquela época, Pai. Então, Deus, eu oro, Pai, por favor, Pai, para que a gente se inspire, Deus, no exemplo de Jesus Cristo e saiamos daqui com uma decisão em nome de Jesus. Amém? Amém. Lucas capítulo 7. Quem quer pamonha, vocês comem depois, tá? Não sejam pamonha. Não sejam pamonha. Vamos primeiro terminar aqui o estudo bíblico, também. Lucas capítulo 7, versículo 1. Primeiro ponto, irmãos. Guerreiros que se importam, amém? Versículo 1 diz: tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Ali estava o servo de um centurião, doente e quase à morte, a quem seu senhor estimava muito. Ele ouviu falar de Jesus e enviou-lhe alguns líderes religiosos dos judeus, pedindo-lhes que fosse curar o seu servo. Chegando-se Jesus, suplicaram-lhe com insistência: este homem merece que lhes faças isso, porque ama a nossa nação e construiu a nossa sinagoga, amém? Olha que incrível a escritura, irmãos. Aqui a gente vê que tem um homem que ele era um centurião, amém? Esse centurião, ele na verdade era um comandante do exército romano. Então não sei se você pensa em algo mais homem que isso. Imagina você comandar um exército, amém?
ainda mais o exército romano naquela época. E ele tinha um status social naquela época. Ele chega para Jesus, na verdade ele envia judeus falarem com Jesus que o servo dele estava doente. A primeira característica que a gente pode aprender com esse homem aqui é que um homem de verdade, um guerreiro de verdade, é um cara que se importa com as pessoas. Amém. Ele se importou com o servo dele, a ponto de ir até Jesus, amém? E pedir ajuda para Jesus. Mas não só isso. Se vocês pararam para prestar bem atenção aqui, ele envia judeus para falar com Jesus, e esses judeus tomam as dores dele. Por quê? Porque ele se importava com os judeus também, amém? Ele era um gentil, ele era romano, mas ele se importava com os judeus, ele ajudou os judeus a construírem a sinagoga deles, amém? Um homem espiritual é um homem que se importa com as pessoas. O que a gente pode ver hoje, nos dias de hoje? Homens preguiçosos, homens que não querem tomar iniciativa, que não querem ser proativos para fazer algo. Mas um homem de acordo com Deus é um homem que toma iniciativa. É um homem que chega e fala: irmão, pode deixar comigo, amém? Como o Tiago falaria, joga no peito do pai. É um homem que se importa, amém? É um homem que ama as pessoas. Diferente do que a gente está acostumado, do que as pessoas falam que é ser um homem, amém? Como por exemplo, teve um dia lá na UF, eu não estava lá, mas eu ouvi notícias disso. E o Will, ele estava para liderar um bate-papo lá, na hora. Você não sabe o que é um bate-papo? Um bate-papo é uma hora em que os discípulos da universidade se reúnem para evangelizar e chamar pessoas para fazer uma roda de conversa ali e ajudar as pessoas a estudarem a Bíblia, não? Então o Will, ele não pôde estar nesse bate-papo, e aí o Israel chegou e falou: joga no peito do pai que eu vou liderar esse bate-papo. E o Israel liderou esse bate-papo, amém? Foram visitantes, foram muitas pessoas lá. Por quê? Porque Deus abençoa quando você é proativo. Sim. Deus abençoa quando você toma a iniciativa, quando você se importa com as pessoas, quando você se importa com as coisas, amém? Amém. Isso é algo muito importante da gente entender, amém? Tem um outro irmão aqui que se importou muito também, que foi o Caius. O Caius, ele me ligou, o Caius, e o Caius ele falou: irmão, depois do culto, eu não sei se foi uma boa ideia o que eu fiz, mas depois do culto, eu cheguei pro meu bate-papo, eu reuni o bate-papo, eu orei com o bate-papo, né, e eu falei pro bate-papo: irmãos, a gente tem que ter um plano para essa semana, vamos, sei lá, jejuar tal coisa, que eles estão jejuando. E depois ele chegou para mim e falou: irmão, não sei se foi uma boa ideia. Eu falei: irmão, é sobre isso que tem que ser, amém? É essa proatividade, amém? O cara chegou aí agora, não? É essa proatividade, é tomar responsabilidade, é você reunir o seu bate-papo, amém? Você falar: eu sou o líder desse bate-papo. Por quê? Porque Deus me fez o líder, amém? Se você é um homem hoje, é porque você é um líder, independente se você lidera bate-papo ou não. Se você é um homem, você nasceu para ser líder, amém? Não tem o que escolher. Você não pode escolher: eu não quero ser líder, amém? Já foi predestinado para que você seja um líder, amém? De acordo com os olhos de Deus, amém? Então olha que incrível, o Caio, ele tomou proatividade, ele se importou com o bate-papo, amém? E agora eles estão jejuando para batizar um homem no bate-papo dele, amém? Eu tenho um desafio para todos nós aqui: se doe pelas pessoas, ame as pessoas, se importe com elas, não? O centurião, imagina quantos servos o centurião tinha. O centurião liderava batalhões. O centurião, ele tinha muitos amigos, mas ele se importou com um único servo. E isso fez estar em contato com Jesus Cristo, amém? Por quê? Porque ele foi proativo, amém? Estão comigo? Vamos. Segundo ponto: guerreiros de fé. Vamos continuar lendo aqui. Lucas capítulo 7, versículo 6. Guerreiros de fé. Então Jesus foi com eles. Então aqui eles chamam Jesus, e Jesus acompanha os judeus. Já estava perto da casa quando o centurião mandou amigos dizerem a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não mereço receber-te debaixo do meu teto. Por isso, nem me considerei digno de ir ao teu encontro. Mas dize
uma palavra, e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem sujeito à autoridade, e com soldados sob o meu comando. Digo a um, vá, e ele vai. E ao outro, venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isso, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se dele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu digo que nem em Israel encontrei tamanha fé. Amém? Olha que incrível essa escritura, irmãos. Aqui Jesus, ele fala que esse centurião foi a pessoa com mais fé que ele encontrou em Israel. Imagina Jesus falando isso de você. Juan, você é o cara com mais fé que eu já encontrei na minha vida. Imagina isso. Tiago, você é o cara com mais fé que eu encontrei na minha vida. Às vezes a gente vai por essa escritura e a gente não para prestar atenção em um detalhe muito importante aqui. A Bíblia diz que Jesus se admirou do centurião. Imagina Jesus se admirando por você. Imagina que incrível. A gente se admira um dos outros aqui, não? Então, por exemplo, eu fico admirado toda vez que o Maurício vem para o Rio e eu vejo a altura dele, né? A gente se admira, caramba, Maurício, isso é muito alto. Não. Ou às vezes quando o Thiago, às vezes ele para de treinar e ele fica mais frango, o Thiago. Mas quando ele volta a treinar, mano, você ganhou tudo isso em 2 semanas? Eu me admiro com o ganho que ele ganha na massa muscular, não? Agora imagina Jesus se admirando por você. Uau! Olha o Bergson, que marido exemplar. O próprio Jesus Cristo, irmãos. Aqui tem um conceito importante, que Jesus, ele tinha fé. Eu imagino que Jesus, ele tinha muita fé, não? Ele acreditava que ele mesmo era Deus, não? Não era tão difícil ter fé se você fosse o próprio Deus, amém? Mas Jesus se admirou por algo básico em outra pessoa. E às vezes nós esquecemos de fazer isso. Em estudos bíblicos, em tempos de discipulado, a gente esquece de se admirar quando alguém cumpre um desafio, não? Quando um cara que está estudando a Bíblia com você começa a orar e a ler a Bíblia todo dia. Pra gente, a gente pode pensar, pô, mas a gente já faz isso, não? Mas não, a gente tem que se admirar por isso também, irmãos. Isso, na verdade, também estimula a fé na pessoa. Quando a gente se admira por uma qualidade em outra pessoa, né? Ainda que essa qualidade seja básica para você, aquela pessoa está orando e lendo a Bíblia todo dia, isso é admirável, amém, irmãos? Então Jesus se admirou com a fé do centurião, ainda que Jesus, para ele ter fé, era algo muito simples, né? Isso é algo interessante. Um bom homem, ele se admira com os outros homens, amém? Eu me admiro muito pelo Ismael aqui também. O Ismael, ele convidou a própria esposa dele para estudar a Bíblia, antes mesmo de ser a esposa dele. Olha isso. Eu estou aqui para fazer uma confissão aqui também. Eu já tentei fazer isso também. Antes de casar. Não. E não deu muito certo, não. Mas eu encontrei minha esposa no reino como já discípulo. Mas olha que admirável isso. Isso é ter fé. É você falar, cara, eu vou batizar a minha esposa. Eu vou batizar o meu braço direito no bate-papo. Eu vou batizar o cara que vai revolucionar a igreja do Rio de Janeiro. Amém? É você ter fé. E nos estudos bíblicos você se admirar por essa pessoa, né? Vamos para Lucas capítulo 5. Vamos, Lucas. Ver uma história que acontece antes aqui. Muito bom, Lucas. Lucas 5, versículo 4 diz: tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos, ao ponto de começarem a afundar. Amém? Aqui nós vemos uma história que nos impacta muito nas escrituras, não? Nós vemos que
os pescadores, os discípulos de Jesus, que estavam pescando, eles pescaram a noite inteira anterior e não pegaram um só peixe. E na manhã seguinte, Jesus só fala: lança de novo as suas redes no mar. Eles lançam as redes no mar e eles pegam tanto peixe que o barco começa a afundar. Qual o princípio a gente pode pegar dessa escritura? O princípio das águas profundas. Jesus fala para eles irem a águas mais profundas. O que é ir a água mais profunda? O que é uma água mais profunda? É basicamente você fazer a mesma coisa que você fez, só que com fé. Isso é ir para a água mais profunda. É você fazer a mesma coisa que você está fazendo, só que dessa maneira, agora você vai ter fé quando você fizer, amém? Você pode falar para mim: Lucas, eu tenho compartilhado a minha fé todos os dias por 1 ano. E até agora, eu tive estudos bíblicos, mas nenhum deles avançou. E nenhum deles foi batizado. Qual que é o princípio da água mais profunda? Continua fazendo isso. Só que agora faça com fé, amém? Seja um guerreiro de fé, amém? Muitas vezes a gente tem que fazer a mesma coisa todo dia, não? Mas a maneira como você faz vai diferenciar o resultado do que você está fazendo. Se você fizer com fé, é você levar o seu relacionamento com Deus para a água mais profunda, né? Eu tenho 2 desafios para a gente poder terminar aqui. O primeiro deles: ore todos os dias pelas pessoas do seu bate-papo. Ore todos os dias. Faça isso porque você se importa com as pessoas do seu bate-papo, amém? Irmãos, a gente tem que orar também pelas pessoas que estão estudando a Bíblia, amém? Para que elas possam ser batizadas, não? Se você está nos visitando pela primeira vez aqui hoje, a gente quer estudar a Bíblia com você, amém? E a gente vai conhecer e aprender muitas coisas na Bíblia que você pode colocar em prática na sua vida. E que nós fazemos isso todo dia também, amém? Estudamos a Bíblia conosco também e com Deus todos os dias, não? Então, esse é um desafio. Ore pelas pessoas do seu bate-papo todos os dias. E o segundo desafio é: se você já faz isso, faça agora com fé, não? Faça com fé. Ore com fé. Uma boa maneira de orar com fé, muitas vezes, é não pedir por algo, mas já agradecer por algo. É você não só pedir: Deus, eu te peço por favor para que um homem seja batizado no meu bate-papo nesse próximo mês. Mas é você já agradecer isso para Deus. É você falar: Deus, eu quero te agradecer, porque o tempo é relativo para o Senhor. E eu já quero te agradecer pelo homem que já foi batizado no meu bate-papo, não? Isso é você orar com fé. É você fazer a mesma coisa, só que agora com fé, amém, irmãos? Irmãos, vamos despertar o guerreiro que mora dentro da gente, amém? Lembra disso, o guerreiro não é você. O guerreiro, ele está dentro de você, amém? O guerreiro é Deus, não? E Deus mora dentro de nós, não? Somos a morada do Espírito Santo. Vamos acordar o Espírito Santo para dentro de você, amém? E para Deus seja todas as glórias, amém. Nesse momento, a gente vai cantar uma canção para se preparar para a oferta. Consolação. Que consolação tem meu coração, descansando no poder de Deus. Ele tem prazer em me proteger, descansando no poder de Deus.